Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado volume 6. Estamos na página 57, as atividades estão na página 62 e 63. Então nós vamos continuar estudando os gases. Nós vamos estudar agora as transformações físicas de um gás. Então vocês têm que saber as variáveis de estado aqui, que são volume V, pressão P e temperatura T. Então, nós vamos estudar alguns tipos de transformações, tá? A primeira, que é a lei de Boyle, ou transformação isotérmica. Quando falar isso, a temperatura vai estar constante, tá? Então, pressão e volume vão se alterar, né? E a pressão e a temperatura vai permanecer constante. Então, sob temperatura constante, o volume ocupado por uma determinada massa é inversamente proporcional à pressão, tá? Por que isso acontece? Pela fórmula que eu tenho aqui. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 volume 2. Aqui a gente vai descobrir que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, se uma aumenta, a outra tem que diminuir. E para isso, gente, nós vamos ter gráficos, tá? Para representar isso. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas o que vocês não podem esquecer, se vocês tiverem que fazer cálculos e a temperatura for constante, vocês vão usar essa fórmula aqui, tá? E qual que é o gráfico da isoterma? À medida que a pressão aumenta, o volume diminui, tá? Então, é o que a gente tem aqui, ok? Então, tem que saber disso. E a transformação da lei de Gay-Lussac, que é a transformação isobárica. Essa, quem vai permanecer constante, vai ser a pressão. Então, você vai variar volume e temperatura e a pressão vai permanecer constante. Aqui eu tenho a equação que vai me mostrar isso. V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Você vai usar isso sempre que ele te falar que a pressão é constante. Então, temperatura e o volume são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se o volume aumentar, a temperatura também vai aumentar, tá? É o que vocês têm aqui. Então, vocês têm esse gráfico, ó, à medida que a temperatura aumenta, o volume também aumenta quando eu tiver a pressão constante, tá? E a lei de Charles, ou transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica, é quando o volume estiver constante. Então, quando o volume estiver constante, tá vendo aqui, ó, pressão, temperatura 1, pressão 1, vão variar. Então, eu vou ter pressão 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido por temperatura 2. Elas também são grandezas diretamente proporcionais, ó. Então, sob o volume constante, a pressão exercida em uma determinada massa é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, se eu tiver uma transformação que o volume fica constante, à medida que a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. E se eu tiver nessa situação, vocês vão usar essa fórmula aqui para fazer as contas. Tá? Então, olha só, isotérmica, temperatura constante, varia pressão e volume. Então, vocês usam a fórmula P1V1 é igual a P2V2. Isobárica, a pressão constante, varia o volume, varia a temperatura. Então, V1T1 é igual a V2T2. Isovolumétrica, que é quando o volume é constante, varia temperatura e pressão. E vocês vão usar a fórmula P1T1 igual a P2T2. Quando ele não te falar se tem alguém ali constante, então você vai usar essa fórmula aqui, que é a equação geral dos gases, que é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, tá? E é muito importante que vocês convertam a temperatura de Celsius para Kelvin, vocês têm que fazer isso para fazer as contas. Então, se eu tiver lá 40 graus Celsius, para eu converter para Kelvin, eu tenho que somar 273. Então, sempre, para converter sua temperatura de graus Celsius para Kelvin, você soma 273 àquela temperatura dada. Então, vamos ver como vai funcionar isso aqui no exercício, tá? Na atividade 1, um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para 127 graus Celsius, tá? O volume final em litros alcançado pelo gás é de
Então, olha só, vamos separar aqui o que a gente tem aqui. Então, a gente tem pressão 1, que é igual a 1 atm, que ele falou, volume 1, que é o volume inicial, que é 10 litros, temperatura 1, que é menos 73 graus Celsius, e pressão 2, que é 2 atm, volume 2 que eu quero achar, e a temperatura 2, que ele falou que é 127 graus Celsius. Só que eu tenho que pegar essas duas temperaturas aqui e converter para Kelvin. Então, eu vou pegar menos 73 mais 273 vai dar 200 Kelvin. Eu vou usar esse 200 para fazer a conta. E a temperatura 2 é 127 graus Celsius para Kelvin também. 127 mais 273 é igual a 400, tá? Então, vocês vão usar isso aqui para montar a conta que eu vou mostrar para vocês. E qual é a equação que vocês vão usar? Olha, ele não falou que nenhuma das grandezas está constante, pelo menos é o que ele falou aqui. Então, a gente vai usar P1, V1 dividido por temperatura, P2, V2 dividido por temperatura 2, tá? Então, vamos ver como que fica isso. Olha só, pessoal, a montagem fica dessa forma. A pressão 1 é 1 vezes o volume 1, que é 10, dividido pela temperatura 1, que é 200, que é igual a 2 vezes o volume, tá? Dividido por 400. Vocês vão fazer essas contas e vão isolar o volume aqui. Então, vocês vão 1 vezes 10, vocês vão fazer essa conta e depois multiplicar por 400. 2V multiplicar por 200. Depois, vocês vão isolar o volume, tá? É uma equaçãozinha de primeiro grau bem simples, tá? Então, a montagem fica assim. 1 é a pressão 1, 10 é o volume 1, temperatura 1 é 200, pressão 2 é 2, volume 2 é o que você quer achar, e a temperatura 2 é 400 Kelvin, tá? Lembrando que eu tenho que converter de graus Celsius para Kelvin sempre. Feita a conta, vocês vão marcar aqui a opção correta, tá? A questão 2, vamos ver aqui, ó. Um pneu de bicicleta é calibrado a pressão de 4 atm um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. Ok, então lembrando que eu vou ter que converter a temperatura para Kelvin, que ele deu a temperatura em graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos. Olha só, então o volume é constante. Qual equação eu uso quando o volume está constante? Então, vamos lá, que foi a última que a gente viu aqui, ó. P1 dividido por T1, P2 dividido por T2. Então, eu vou usar essa fórmula, tá? Vou voltar para 2 aqui. Qual a pressão de calibração do pneu a temperatura de 37 graus? Então, a gente deu pressão 1, temperatura 1 e temperatura 2 para você achar a pressão 2. Então, olha só. Primeira coisa, pegar essa temperatura aqui e converter para Kelvin, né? 7 mais 273 é igual a 280 Kelvin. Então, eu sempre tenho que somar 273 na temperatura em graus Celsius para achar em Kelvin. Então, a temperatura 2 é 37. 37 mais 273, 310 Kelvin. Agora, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar lá a montagem da equação. Então, essa aqui é a questão 2, a montagem dela. A pressão inicial é 4 atm. A temperatura inicial é 280. Então, pressão 1 dividido por temperatura 2 é igual a pressão 2 dividido por temperatura 2, que é 310. Vou multiplicar cruzado. 280 vezes P, 4 vezes 310. Aí, você vai obter uma equação de primeiro grau e depois é só isolar o P lá, tá? Bem simples a equação de primeiro grau. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Feito a conta, vocês vão marcar aqui a opção correta, tá? Considere no interior do grão de milho de pipoca a pressão de 1 atm. Então, a pressão 1 é 1 atm. Temperatura de 7 graus Celsius, que é a mesma coisa que 280 Kelvin, né? Quando aquecido, antes de estourar, sua temperatura vai para 192. Então, 192 eu tenho que converter para Kelvin, é só somar 273. Qual a pressão no interior do grão de milho, considerando seu volume constante? Então, de novo, volume constante, eu vou usar a fórmula P1 dividido por T1, que é igual a P2 dividido por T2, tá? Então, aqui, transformei as temperaturas. 7 mais 273, que é T1, é 280.
T2 é 192 mais 273, que é igual a 465, tá? De novo, eu vou mostrar para vocês a equação. Então, eu tenho na 3, 1 atm, que é a pressão inicial, 280, que é a temperatura inicial, pressão, que eu quero descobrir, a pressão 2, dividido pela temperatura 2, que é 465. Multiplico cruzado, então fica 280P, que é igual a 1 vezes 465. Depois eu vou isolar o P, porque eu tenho a equação de primeiro grau, né? Aqui vocês têm que deixar os cálculos, tá? De preferência em todas as questões, eu quero que vocês deixem os cálculos. Então, achou o resultado, isolou o P, e é só isso, tá? Então, quando eu tenho volume constante, a minha fórmula é P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2, tá? A4, vamos ver o que ele fala. Os pneus de um veículo esquentam, melhorando sua aderência ao piso, né? Supondo que não haja variação de volume, então o volume é constante. Nós estudamos a transformação lá em cima a volume constante, que foi a última, né? Então, a gente viu lá que pressão e temperatura, quando eu tenho volume constante, né? Se o volume é constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcional. Então, se a pressão aumentar, a temperatura tem que aumentar, tá? E é um gráfico de equação de primeiro grau, né? Tem que ser uma reta. Então, a gente viu que quanto maior a temperatura, maior a pressão. E lá em cima tem o gráfico. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só consultar lá a parte teórica que tem o gráfico dado direitinho. Então, vocês vão marcar o gráfico que mais adequado aqui, tá? Agora, ele vai falar sobre a lei de Charles. Então, pessoal, o que a gente tem que saber, né? Que se eu tenho um aumento de volume ali, porque eu falei para vocês na aula anterior, que o gás ele vai ocupar todo o recipiente, né? Que ele está ali. Então, o gás ele pode se expandir à medida que, se você tiver algo que seja móvel ali, né? E você variar alguma das grandezas, o volume pode aumentar, né? E vai ocupar sempre o maior espaço possível. Então, quando ele ocupa esse maior espaço possível, quanto maior o recipiente, maior a distância que eu tenho ali entre as substâncias que compõem aquele gás, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o gás oxigênio, se ele está em um volume muito pequeno, a distância das moléculas de oxigênio ali não vai ser tão grande. Agora, se eu tiver um volume muito maior para aquele gás ocupar, e ele vai ocupar todo aquele volume, a distância entre as moléculas de oxigênio vai ser maior, né? Então, não é que o oxigênio vai crescer, e sim a distância que eu tenho entre as moléculas, tá? Então, aqui, a partir disso que eu falei, vocês vão ler a questão 5, tá? E lembrar que o gás vai ocupar sempre o maior volume possível e vai ficar mais distante, né? Então, marquem a alternativa correta aqui, considerando a teoria cinética dos gases e tomando como exemplo o gás hidrogênio, quando existe um aumento de volume ali do gás. Então, você vai aumentar o volume. Você aumenta o volume, o que acontece ali entre as moléculas do gás? Vocês vão marcar aqui a resposta certa. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Pode mandar mensagem no grupo ou no privado. Ou através do chat, que vocês podem acessar pelo Conexão Escola, aplicativo ou Conexão Escola Web.